Estamos de volta com o Tira Dúvidas de Matemática. Agora com os professores Valéria Lana e Expedito Pires. E você, estudante, participe com a gente. É só enviar sua pergunta pelo telefone 31 3254 3009 ou para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Professora Valéria, tudo bem? Tudo jóia. Tudo ótimo. Então, jóia. conta pra gente aí quais foram os temas de hoje. Hoje nós trabalhamos, tá? Com o 8º ano, probabilidade, a primeira parte de probabilidade. E com o 9º ano, a segunda parte de geometria, que é cilindros, área, volume, a comparação com prismas. Hoje foi uma aula bem legal. Já falamos de prismas no primeiro bloco e vamos falar outra vez. Isso. Né? Professor Expedito, como está? Tudo bem? Tudo bem, Ivana. Conta pra gente quais foram os temas da aula de hoje. As duas aulas sobre potência de 10. Potência de 10, Potência ótimo. de Vamos 10. lá. Vamos às perguntas. Terceiro ano já. Como transformo esse número imenso em notação científica? Vamos lá. Vamos ao quadro. Vamos. Deixa eu só contar aqui, porque... Você quer que eu te falo? Não, eu acho que eu vou fazer aqui. Vai fazer aí. Ok, melhor. Porque realmente está difícil aqui, esse número é grande demais. Isso. Então vamos lá. Para passar para a notação científica, nós vamos pegar o primeiro algarismo significativo, que é o 3 aqui, e vamos colocar uma vírgula nele. Então vai ficar assim, 3, vírgula, e vamos copiar até aqui o 7. Então, 4, 5, 6, 7. E essa questão todos esses algarismos aqui, nós vamos contar, né, quantos são e vamos colocar em potência de 10. Então, eu vou colocar 10 vezes, né, e eu vou contar do 3, é onde eu coloquei a vírgula, é como se a vírgula estivesse aqui no final e eu tivesse caminhado com ela até aqui, ó. Então, eu vou contar quantos algarismos tem. Então, 1, que é o 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 algarismos, né? Então vamos confirmar, 3, 6, 12. Ou contei errado. 3, 6, 12, 15, 16, 17. Agora está certo, são 17 algarismos. Então, se são 17, eu vou colocar 10 elevado a 17. Tá certo? Espero aí que, apesar de ter contado aí, você tenha entendido. Eu vou contar quantos algarismos tem do 3 até aqui no último zero. Tá certo? Acho que dá 14. 3, 6, 9, 9, 12, 14. Você tem razão. Duas vezes dançadas. Sem problema. Então, 10 elevado a 14, tá? Desculpa aí o erro aí da contagem. Mas é isso aí. Obrigado, espero que você tenha entendido. Ótimo. O que são os poliedros de Platão? 9º ano, professora. Nossa, que excelente pergunta, excelente. Olha, os poliedros de Platão foi uma das maneiras que o Platão, todo mundo tentava explicar a existência do universo e tudo mais. Aí o que Platão fez? Ele pegou e falou assim, eu vou explicar através da geometria. E aí ele escolheu, né, são vários poliedros, nós já vimos isso em aula, né, hoje, mas no primeiro bloco teve dúvida também. Os poliedros são figuras geométricas onde as faces são polígonos, daí o nome de poliedro, tá? E os 5 poliedros de Platão são, assim, muito legal porque... O que é um poliedro convexo? Convexo é que tem todas as arestas iguais, todas as faces iguais, todos os ângulos iguais, é tudo igualzinho. E nós temos 5, que eu costumo falar que é a brincadeira do Todd. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, rapidinho, que vocês vão ver, ó. Todd, né? Aí eu pego aqui, ó, Todd, que é o tetraedro, que é um poliedro de 4 tetraedro, faces, o hexaedro, o octaedro, o dodecaedro.
Olha os nomes bonitos, Cláudio. Nossa. Icosaedro, mas não é difícil, tá? O edro, né, de espaço, tetra, 4, hexa, 6, Brasilzão, né? Isso. Octa, 8, olha só, dodé, 2 mais 10. Dodé. Dé, 2 mais 10. Entendido. Ico é 20. Então, ele pegou esses 5 elementos, né? E colocou os nossos 5 elementos, né? Que compõem a Terra, o universo, a vida, dentro dos dodecaedros. É muito legal. Ele, ó, por exemplo, o tetraedro, tá certo? Eu até trouxe aqui para vocês, rapidinho eu termino, porque foi o que eu usei na aula de hoje. Isso aqui, ó, é um tetraedro, tá vendo? Ele tem 4 faces, ok? Certo. Todas as faces são triangulares. Esse é o primeiro poliedro de Platão e ele significa fogo, tá? Ele representou o fogo pelo tetraedro. O segundo é o hexaedro, que é o nosso cubo, ele representou pela Terra. Tinha até um desenho animado, fogo, terra, planeta, sei lá como é que chamava, esqueci o nome. O O é o octaedro, tá? O D, tá? Do dodecaedro, significa universo. E o icosaedro é a água. Então, foi assim que ele explicou filosoficamente a existência do universo. Muito legal a história, Muito, tá? Muito interessante. legal. Valeu a pergunta. Valeu. Terceiro ano, de novo, professor. Como transforma esse número decimal imenso em notação científica? Vamos fazer agora, vamos tentar Agora é o não contar contrário. errado. Agora é o contrário. Agora vamos contar. Agora é o contrário. Então, olha só, nós vamos deslocar essa vírgula aqui para o 8. Então, vai ficar 8, vírgula, e eu vou copiar aqui sem este zero, tá? Então, fica 9367. Esse zero aqui, nesse caso, a gente não coloca. E eu vou contar quantos algarismos tem deste zero aqui até o 8. É isso que eu vou contar. E vou fazer vezes 10. Então, vai ficar vezes 10 elevado a essa quantidade. Então, ó, 3, 6, 9, com mais 1, que é o 8, 10. Então, elevado a menos 10. Tá? Por que é menos 10? Porque para este número voltar, eu vou ter que contar para o lado de cá. Então, para eu voltar, eu estou no sentido negativo. Então, menos 10. É o mesmo raciocínio da reta. É o mesmo raciocínio da reta. Para a esquerda é menos, para a direita é mais, né? Ok? Então é isso aí. Espero que você tenha entendido aí. Obrigado pela pergunta, viu? Bacana mesmo. Esses números estão imensos mesmo. Difícil Mas até de nós ler. entendemos Nós perfeitamente. entendemos. Vamos lá. Vamos lá. 9º ano. Observe a piscina representada ao lado e as dimensões indicadas. Qual a quantidade máxima de água em litros que essa piscina pode conter? Ok, eu vou ao quadro agora. Olha só. Vai trabalhar aqui ou vai no verde? Isso, vou trabalhar aqui mesmo. Tá ótimo. Tá? O que acontece? A piscina é uma coisa prática do nosso dia a dia, tá? E aí, olha só, presta atenção. O que é? A piscina é uma espécie de paralelepípedo. Então, o volume de uma piscina, ele é o quê? Comprimento vezes largura vezes altura. Nós vimos hoje na aula. Então, o volume vai ser o quê? 12 metros vezes 7 metros vezes 2,7 metros. Fazendo essa conta, eu fiz ali, ó, 226,8 metros cúbicos. Transformando em litro, lembrando que 1 metro cúbico tem 1000 litros. O que é 1 metro cúbico? É aquela caixa d'água lá, padrão que a gente tem, ela tem 1 metro cúbico, tá? Então, o volume vai ser o quê? É só pegar isso daqui e multiplicar por 1000. Então, vai dar 226.800 litros. É uma piscina desse tamanho que gasta para encher, cara. É muita água, né, Cláudia? Nossa, muita. E é por isso que está acabando a água do planeta. O povo tá tudo de piscina, né? Não é? É isso aí. Obrigada, Cláudia. Eu que agradeço. Vamos lá. Só voltar. Vamos aqui. Isso. Vamos lá. Professor Expedito, então.
Chegou uma pergunta aqui agora, nós temos essa daí, mas vamos fazer uma anterior aqui. Uma que chegou agora, do Tiago Simão, da Escola Professor Astor Viana. Ele é de Conselheiro Lafayette, curso técnico de administração. Um abraço para você, Tiago. Muito obrigada, viu, pela sua pergunta aqui conosco. A distância, professor, entre o Sol e a Terra é de 149 milhões e 600 mil quilômetros. Como se coloca esse número em notação científica? Então vamos ao quadro, né? Vamos lá. Ô, Tiago, obrigado aí pela sua pergunta, viu? Obrigado mesmo. Vamos lá. Então, é 149 milhões e 600 mil, isso? 149 milhões e 600 mil. Quilômetros, né? Quilômetros. De distância. Ok. E você quer passar isso aqui para notação científica. É o mesmo caso. Você vai pegar o primeiro algarismo equivocativo, no caso aqui é o 1, e vai colocar uma vírgula nele. Então, vai ficar 1,496. E agora, no caso, você vai multiplicar por 10, então vezes 10, tá? E aí você vai contar quantos algarismos tem do 4 até esse zero. Então, do 4 até esse zero, você vai contar quantos algarismos tem. E no caso aqui, nós temos 3, 6, com mais 2, 8. Então, eu vou ter 1,496 milésimos vezes 10 elevado a 8 quilômetros, tá? E aqui tem um problema nesse tipo de questão, que eu não vi ali, pelo menos na pergunta, se isso daqui vai transformar para metro ou para outra unidade. Então, se mantiver o quilômetro aqui, está respondido, é só isso. Mas você toma cuidado, porque se aí na sua pergunta não tiver quilômetro, tiver metro, tiver outra coisa, aí o método é diferente, tá? Primeiro você tem que transformar para unidade, e depois fazer a mesma coisa, tá? Então, se for metro, por exemplo, você vai acrescentar 3 zeros aqui e esse número vai passar para 10 elevado a 11, tá bem? Espero aí ter te explicado, espero aí que você tenha respondido. Mas se respondeu, pergunta de novo, a gente vai responder aqui. Obrigado, viu, Thiago? É isso mesmo, né, professor Expedito? Tem que ter muito cuidado para ver o que está perguntando, né? Certinho, porque senão você responde em quilômetro, não, está pedindo é metro. Metros, né? Aí é complicado. E você, estudante, faça como o Tiago, mande as suas dúvidas, aproveite aqui a nossa equipe de matemática, tá bom? Vamos lá. Ainda para você, professor. Então vamos lá. Terceiro ano, como faço a multiplicação? Como eu faço essa multiplicação? Ok, então vamos lá. 3,22 vezes 10 a 9, 2 vezes 10 a 13. Vou precisar que você dite isso. 3,22 vezes 10 a 9, vezes, deixa eu colocar aqui, 2 vezes 10 a 13. Então, veja bem, nós vamos multiplicar primeiro os números aqui, o 3,22 centésimos vezes 2, e vamos somar os expoentes, tá, da potência de 10. Então, 3,22 vezes 2 dá 6,44, mas vamos fazer, eu gosto sempre de fazer a conta para não ficar dúvida. Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 algarismos depois da vírgula, 2 algarismos depois da vírgula. Então, 6,44, então 6,44 vezes 10, e aí você vai somar 9 mais 13, né? 9 mais 13, 22. Então, você tem 6,44 vezes 10 é 22. Então, sempre que você tiver uma multiplicação com potência, você vai multiplicar os números e vai somar os expoentes da potência. Tá bem? Obrigado aí pela pergunta. Continue perguntando. Ótimo. Vamos lá. 8º ano. Se lançarmos 2 dados ao mesmo tempo, qual a probabilidade de 2 números iguais ficarem voltados para cima? Nossa, que legal essa pergunta. Olha, primeiro nós vamos lembrar que um dado ele tem 6 faces. E essas 6 faces, tá? São as 6 possibilidades para cada dado. Se são 2 dados, eu vou ter 6 possibilidades de um vezes 6 possibilidades do outro. Perfeitamente. Certo? Então, eu vou ter 36 possibilidades. Então, posso ir aqui? Claro. Certinho? Você vai usar o quadro aqui? Vou, Então, isso, vamos lá. não tem problema. Então, a primeira coisa, o total de possibilidades, total de resultados que eu vou ter, vai ser o quê?
6 do primeiro dado vezes 6 do segundo dado. Então, eu vou ter um total de 36 resultados possíveis, o total. A pergunta é 2 lados voltados iguais, voltados para cima, né? É, voltados para cima. Qual a probabilidade? Isso. Quando eu jogo 2 dados, pode dar o quê? Que seja igual. Pode dar a face 1, 1. Pode dar a face 2, 2. Não é isso? Igual a esse daqui, ó. Opa, eu esbarrei. 3, 3. 4, 4. 5, 5. Opa. 6 e 6. Então, olha aqui, ó. Eu tenho 6 possibilidades do que eu quero voltado para cima. Então, probabilidade é o quê? Probabilidade é o que eu quero sobre o total de possibilidades que eu tenho. Eu quero uma dessas 6 sobre o total que eu tenho, que é 36. A gente pode simplificar o 6 com 36. 6 dividido por 6 dá 1. 36 dividido por 6 dá 6. Que seria mais ou menos o raciocínio normal. Se eu tenho 6 faces, eu tenho um total de 6 maneiras de acontecer. Um total de 36, ok? Ok, professora. Muito Correto. bem. Certinho, né? Certíssimo. Vamos lá? Isso. Terceiro ano agora, professor Expedito. Vamos lá. Como eu faço essa divisão? Tá ok. Como que você faz? Então, mesmo caso da multiplicação, nós vamos dividir o 6,3 pelo 2,1 e vamos subtrair o expoente. Então, na multiplicação, a gente soma os expoentes e aqui na divisão a gente subtrai. Então, eu vou copiar só para a gente poder fazer. 6,3 vezes 10 a 15, dividido por 2,1 vezes 10 a menos 15. 2,1 vezes 10 a menos 15. Então, vamos fazer 6,3 dividido por 2,1, isso vai dar 3, né? E na hora que eu subtrair aqui, vai dar 30. Mas vamos fazer isso um pouquinho mais lento aí para a gente ver. Ó. Então, ó, 6,3 dividido por 2,1, eu posso cancelar as vírgulas, porque é como se eu estivesse multiplicando os dois números por 10. Então, não tem problema. Então, vai ficar 63 dividido por 21. E agora, aqui eu sei que dá 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Resto 0. Então, como eu havia dito, 6,3 dividido por 2,1 vai me dar 3. Então, 3 vezes 10. E agora eu vou subtrair os expoentes. E veja bem, vai ser 15 menos o menos 15. Então, é como se eu estivesse escrevendo assim, ó, 15 menos, por causa do sinal de divisão, e o outro expoente é negativo. Então, eu tenho que fazer essa conferência de sinal aqui. Negativo vezes negativo, positivo. Então, é como se eu tivesse 15 mais 15. E 15 mais 15, 30. Então, essa divisão de 6,3 dividido por 2,1, você vai dar 3. E 15 menos 15, 30, como eu havia te dito aí. Espero que você tenha entendido. Na multiplicação a gente soma e na divisão a gente subtrai esses expoentes, tá certo? Obrigado aí pela pergunta e até a nossa próxima. Ótimo. Agora chegou mais uma pergunta do Tiago Simão. Muito obrigada, Tiago, você está aí firme conosco, né? E eu peço a todos os estudantes para enviar as suas dúvidas aqui para a nossa equipe de matemática. Envie, por gentileza, pelo nosso WhatsApp, ok? Então vamos à dúvida do Tiago. Ele é da escola Professor Astor Viana, então um abraço para a escola, viu? E um abraço aí também para o conselheiro Lafayette. Um prisma de base quadrangular possui volume igual a 192 centímetros cúbicos. Determine sua altura, sabendo que ela corresponde ao triplo da medida da aresta da base, professor Expedito. Para mim, A tá. professora Valéria, Bem, desculpe. Mas tudo bem também. Então, Não tinha problema. professora não. Valéria. Ok. Ó, excelente problema, tá? É um problema bem padrão, né? A gente trabalhou ele na aula mais cedo.
Um beijo enorme para a Conselheira Lafayette, um beijo enorme para o Thiago. Eu dei aula há muito tempo em Conselheira Lafayette. Então já é pela conhecida aquele lá. sistema de ensino à distância, que a gente ia lá final de semana, eu trabalhava lá, pela Uniub. Trabalhei lá, sim. Bom, ele falou que o volume é 192, né? Centímetros cúbicos. Então, o volume é 192 centímetros cúbicos. Se é um prisma quadrangular, é uma coisa assim, ó. Um prisma quadrangular é esse aqui, ó. Tá, Thiago? Ó. A base dele é um quadrado, tá certo? E falou que a altura... Determine a sua altura sabendo que ela corresponde ao triplo da medida da aresta da base. Então, ó, vou chamar a aresta da base de L, tá certo? Então, a aresta da base vale L e a altura, então, dele vai valer 3L. Quer dizer que daqui até aqui, ó, tem 3L, tá certo? O volume de um prisma, ou, né, de qualquer prisma, é sempre a área da base vezes a altura. Então, o volume de um prisma é a área da base vezes a altura. Como a base é um quadrado, vai ser a área do quadrado. E nós sabemos que a área do quadrado é lado ao quadrado, certo? Então, o volume vai ser lado ao quadrado vezes a altura. Foi dito que a altura é o triplo da área, ó, da aresta da base. Então, vai ser 3 vezes L. Tudo bem? E foi falado também que o volume, que é essa conta que eu vou fazer ali, vale 192 centímetros cúbicos. Então, olha, Thiago, o que você vai fazer? Primeiro, eu vou calcular isso daqui, ó. Tá? Eu vou calcular isso daqui, tá certo? O que eu vou fazer? Ó, aqui o L está elevado a 1. Então, fazendo essa continha aqui, ó, vai dar 3. L2 vezes L1 é L3. Tudo bem? E aí, agora, ó, isso aqui vai ser igual ao dado do problema, que foi 192. Então, eu vou igualar isso a 192. E agora, a gente vai fazer uma conta padrão. Como o 3 está multiplicando, eu posso passar ele para lá dividindo. Então, eu vou ter que L3 é igual a 192 dividido por 3, tudo bem? Aí eu faço a conta aqui, ó, 192 dividido por 3, vai dar, ó, 19 dividido por 3 é 6, vezes 3 sobra 1, 12 dividido por 3 dá 64, sobra nada. Então, L3 é igual a 64. Logo, L, Thiago, vai ser a raiz cúbica de 64. Muita gente agarra nessa, tá? Mas é porque ele esquece como é que eu calculo a raiz cúbica, sabe, Cláudia? Tem muita gente que tem dificuldade em tirar raiz. Raiz quadrada sabe de cor algumas, mas a raiz cúbica, quíntupla, o que for, né? Te pedi pro pessoal agarra. Então, a dica para você tirar uma raiz cúbica é simplesmente fatorar. Então, vamos fatorar o 64 aqui do ladinho, ó. Acho que dá para fazer aqui, né? 64 dividido por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1, certinho? Aí, como é raiz cúbica, eu conto de 3 em 3, ó. Saio 2, saio 2. Quem foi que saiu? 2 vezes 2? 4. Então, a raiz cúbica de 64, Thiago, é 4. Só que a resposta não é 4. Se eu não me engano, ele pediu o valor da altura, não foi? Determina a sua altura. Altura, isso aí, ó. Então, Thiago, 4 é o valor da aresta. A altura é 3 vezes esse valor. Então, a altura vai ser o quê? A altura vai ser 3L, que é 3 vezes 4. Então, a nossa altura vai ser 12 centímetros. É a resposta dessa questão. Ótimo. Tudo bem? Muito obrigada. Nós vamos agora para mais um pequeno intervalo. A professora Valéria continua conosco no próximo bloco e terá a volta do professor Haroldo Rezende. Eu agradeço a presença do professor Expedito. Obrigado, Cláudio. E obrigado a vocês. E você ainda não mandou a sua pergunta, aproveite e mande agora. É só ligar para o nosso telefone, mas eu vou pedir para você para enviar a mensagem para o nosso WhatsApp, tá? O Tira Dúvidas volta já já.